A gente está falando aí, né, dessa situação que o Mauro César Pereira trouxe, gente, que o Flamengo já está aceitando propostas pelo Pedro. Porque o Mauro César Pereira, ele soltou na coluna dele que o Flamengo já aceita propostas pelo Pedro. Segundo a informação do Mauro, tá? O cenário do Pedro no Flamengo mudou. A apuração do Mauro César Pereira, né, ela diz que o Flamengo gostaria de receber uma boa proposta pelo Pedro e que ele será negociado se aparecer um clube interessado em pagar uma quantia alta. Racha nos bastidores. Um dirigente quer vender Pedro por 15 milhões de euros. E o BAP explodiu. O clima esquentou no ninho. E a crise está longe de acabar. O Flamengo nem teve tempo de respirar após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes. Agora, uma nova bomba. Pedro estaria insatisfeito com a postura do clube. E o presidente BAP não gostou nem um pouco de saber que alguém de dentro aceitaria a venda a preço de saldão europeu. O clube já identificou a pessoa que trocou mensagens com o jornalista e trabalha para resolver o assunto internamente. De acordo com a leitura da cúpula rubro-negra, tratava-se de uma conversa informal, mas faltou cuidado ao integrante do departamento de futebol, o que causou uma exposição desnecessária do clube de Pedro. Ao longo da quarta-feira, BAP conversou com integrantes do departamento de futebol e avisou que mantém a confiança no trabalho. O presidente do Flamengo ficou surpreso, porque nunca foi consultado sobre uma possível saída de Pedro desde que assumiu o cargo. A tensão veio à tona após uma coluna do jornalista Mauro César revelar que um membro do departamento de futebol aceitaria negociar Pedro por 15 milhões de euros. O valor, considerado baixo para um dos principais atacantes do país, incomodou profundamente o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o BAP. Porque o Mauro César Pereira, ele soltou na coluna dele que o Flamengo já aceita propostas pelo Pedro. Segundo a informação do Mauro, tá? O cenário do Pedro no Flamengo mudou. A apuração do Mauro César Pereira, né, ela diz que o Flamengo gostaria de receber uma boa proposta pelo Pedro e que ele será negociado se aparecer um clube interessado em pagar uma quantia alta. O Mauro ainda explicou, né, na coluna, que por mais estranho que isso possa parecer, a ideia seria abrir mão do Pedro e buscar um novo camisa 9 com outro perfil, mais intenso e participativo nos momentos em que um time não tenha a bola. Apesar desse desejo do Flamengo, nenhum clube ainda manifestou esse interesse em pagar alto pelo jogador, pelo menos até agora. Na própria coluna do Mauro César Pereira, ele diz que essa proposta não chegou e que o Flamengo ainda precisaria identificar no mercado esse tal centroavante que reúna essas características desejáveis. Em recente entrevista à imprensa italiana, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, foi perguntado sobre o tipo de centroavante com o qual gostaria de contar. A resposta foi o Vlahovic, tá? De 25 anos, que custa cerca de 70 milhões de euros. Ele custou cerca de 70 milhões de euros quando foi contratado em janeiro de 2022. Claramente, não tem condições do Flamengo fazer um investimento como esse. BAP ficou furioso com a exposição e exigiu respaldo imediato ao camisa 9. Felipe Luiz, técnico, também se mostrou bastante desconfortável com a situação. O clube, então, se movimentou para blindar Pedro, mas será que o estrago já está feito? A relação entre o jogador e o departamento de futebol parece estremecida, e os bastidores fervem com rumores de propostas, mal-estar interno e até uma possível saída. Eu acho um pouco precipitado assim se desfazer do Pedro. Concordo que está claro que o Felipe Luiz gosta de um outro tipo de jogador para jogar ali. Talvez o Pedro não seja um cara para jogar todas com o Felipe. Mas eu acho que é um cara bom para você ter ali, mesmo que eventualmente você não use em todos os jogos. E ele está em recuperação ainda. É mais difícil, você vai negociar o Pedro agora, um cara com salário alto, que ainda está se recuperando fisicamente. Se eu fosse de um clube aí, de um outro clube, eu não contrataria o Pedro agora. Poderia contratar daqui a pouco.
Mas agora é uma dúvida, hein? Não é uma certeza que o Pedro vai estar super bem daqui a pouco. Sempre numa contusão de cruzado fica uma dúvida. Eu torço para que ele fique bem. O Bruno Henrique, de certo modo, está bem depois da lesão, mas é uma dúvida. E ele é caro, ele é um jogador caro, então não acho que vai ser fácil não você negociar o Pedro. E eu tentaria contar com ele, recuperar, ajudar na recuperação dele, na parte física e contar com ele, mesmo que em algum outro momento Felipe use outro jogador ali, mas ter o Pedro no elenco eu acho que ainda é válido sim, principalmente se ele conseguir se recuperar fisicamente. E ninguém nunca imaginava que ia surgir isso, esses rumores. Agora, logo que o Flamengo saiu do Mundial, retornou ao Brasil na terça-feira. E fumaça desnecessária, né? Aí o staff vai ficar puto mesmo. Pô, um atacante de seleção brasileira machucou, não foi nem no Flamengo, foi na seleção. Né? Segunda lesão de cruzado. Um pouco de paciência, porque agora, quando terminar o Mundial de Clubes, que o bicho vai pegar aí. Vai vir jogos de mata-mata na Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Flamengo está liderando e não ganha o Campeonato Brasileiro há quanto tempo, Bruno? Mesmo? Desde 2020. Quer dizer, vai fazer 5 anos. Então, um pouco de calma. Eu acho que ele é um dos melhores atacantes do país em forma, né? A gente sabe que a lesão dele, a segunda de cruzado, não é nada fácil. O Pedro, eu concordo que não faz nenhum sentido negociar o jogador. Que assim, o Pedro, ele tá em recuperação física, ele não voltou bem ainda, o que é natural, não tem nada de absurdo o Pedro não estar ainda no seu melhor. Ele veio de uma lesão de cruzado e, como o Vampeta lembrou, foi a segunda já da carreira dele. Então isso é uma coisa complicada, ele voltou em 7 meses, voltou até antes do que normalmente acontece nesse tipo de lesão. Então ele está em recuperação física e pode recuperar. Acho que também, se fosse pela questão da lesão, acho que é muito precipitado dizer, o cara não vai conseguir mais jogar. Acho que é muito precipitado. Ele voltou há pouco tempo, ele tem ainda tempo de recuperação e é um jogador que tem idade ainda para jogar em bom nível por mais alguns anos. E realmente não tem. Concordo totalmente que o ataque do Flamengo é o setor mais fraco, é um elenco bom, mas não tem assim nenhum atacante top, fora o Pedro. O Pedro é o atacante top ali. O Bruno Henrique já foi histórico no Flamengo, um jogador que é um dos grandes ídolos da história do Flamengo, mas ele já está na parte final da carreira também, o Bruno Henrique. Então, tem jogadores, o Plata é útil, o Luiz Araújo, o Cebolinha há muito tempo não joga bem, Michael, eu acho um jogador mediano também. Então, apesar de ter alguns jogadores como o Plata e o Luiz Araújo que eu até gosto, e o Bruno Henrique ainda em alguns momentos ajuda, é um setor que, se você comparar com os defensores que tem, com o meio campo, é o setor que falta mais gente. Então, não faz nenhum sentido abrir mão do Pedro. Porque, não vamos esquecer que a gente está jogando, a gente está no continente americano, na América do Sul, e jogando Campeonato Brasileiro e Libertadores. Tá pensando que todo dia vai enfrentar o Bayern de Munique? Tá achando que todo dia vai estar na Premier League, pegando Chelsea, depois pega Arsenal, Manchester United, Manchester City, Brighton. Esquece isso. A praia aqui é outra. A praia vai ficar na onda do Campeonato Brasileiro, na Libertadores, e o Pedro é um dos melhores jogadores da América do Sul, pô. E você, torcedor rubro-negro, acha que o Flamengo está desvalorizando Pedro? Quem está certo nessa história? O BAP ou o dirigente que aceitaria vender o atacante? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no Pelada de Luxo, porque aqui a verdade dos bastidores vem sem filtro.